Gravando. Bom dia a todos. Iniciamos hoje, dia 17 de fevereiro de 2023, a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento eu, Isabel Mil, presidente, Dr. Rodrigo Haustein, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Antônio Tortello, representante fiscal. Presentes também a sessão de julgamento para acompanhamento e realização de sustentação oral, doutora Alessandra Scher e doutor Lucas Pacheco de Carvalho. Bom, vamos dar início pelo processo 41.15.560, Neovia Telecomunicações, processo de relatoria do doutor Rubens. Doutor Rubens, se quiser fazer uma breve apresentação do caso, depois eu abro a palavra para a doutora Alessandra. Sim, obrigado, presidente. Esse caso trata-se de uma acusação de falta de pagamento do imposto referente a prestações tributadas com erro na determinação da base de cálculo e emissão de notas fiscais de telecomunicação com inobservância dos requisitos regulamentares. Então, em suma, essa é a situação do auto de infração. Doutora Alessandra, com a palavra. Obrigada, presidente. Senhora presidente, ilustres julgadores desta Câmara, bom dia a todos. Bom, o caso, ele trata de auto de infração lavrado para exigência de ICMS, porque na visão da fiscalização, a Neovia, que é uma empresa que presta serviços de provimento de acesso à internet, não teria direito à redução de base de cálculo do imposto prevista no artigo 23 do anexo 2 do regulamento do ICMS. A fiscalização alega que esse benefício só seria aplicável a provimento de acesso que ela chama puro e simples, mas como a recorrente presta serviço de provimento por banda larga, ela entende que estaria fora aí desse benefício. A questão, o auto de infração, ele já foi julgado pela primeira instância, ele foi cancelado praticamente na sua integralidade, restando somente o mês de dezembro de 2007, porque não foi atingido pela decadência. Perante a segunda instância, ele foi cancelado integralmente, né? Na ocasião foi entendido que a recorrente tem sim direito à redução de base de cálculo, e posteriormente na Câmara Superior foi novamente mantido apenas o fato gerador de dezembro de 2007, também porque se entendeu que a recorrente não faria jus a redução de base de cálculo. Então, mantido só esse fato gerador de dezembro, os autos baixaram para o julgamento aqui, que hoje estamos acompanhando, para que fosse julgada apenas as questões subsidiárias que foram apresentadas pela recorrente e para serem consideradas somente se mantida a exigência fiscal. Então, o que você entendeu? Olha, você não tem direito à redução de base de cálculo, em razão da decadência, ficou só dezembro de 2007, e aí é necessário que se apliquem os argumentos subsidiários que a recorrente apresentou, e é isso que eu vou discorrer aqui brevemente, então. Então, esses argumentos subsidiários são dois. O primeiro deles é referente a uma questão de nulidade do auto de infração, porque o que acontece? Na leitura do relatório fiscal, está muito claro que o próprio fisco entende que a recorrente tem direito a essa redução de base de cálculo para o que ele chama de provimento de acesso puro e simples. Mas, na hora de se calcular o valor devido, foi calculada com a alíquota cheia, inclusive essa parcela de provimento de acesso à internet puro e simples. Então, é evidente aqui que o fisco acabou lançando o valor cobrado em contrariedade ao entendimento dele próprio, né? Nessa hipótese, teria que se fazer o quê? O arbitramento da base de cálculo. Nós temos o artigo 148 do CTN, porque a recorrente ela não tem como segregar o que é provimento puro e simples e o que é banda larga, né? Ela presta um serviço só. Provimento de acesso por banda larga. Então, nessa situação, o artigo 148 do CTN é expresso
que deveria ter sido arbitrada aqui a base de cálculo, de modo a se tributar somente o que é a se cobrar apenas o que a recorrente não tem direito, a redução de base de cálculo pela alíquota cheia e o resto com o benefício. E o segundo aspecto que esse argumento subsidiário é o seguinte: o item 3 do artigo 23 do anexo 2, ele diz assim, olha, o benefício é opcional, mas se você optar por ele, você não pode se aproveitar de nenhum crédito. E foi o que a recorrente fez. Ela reduziu a base de cálculo sem se aproveitar de crédito. Mas, como estamos numa situação em que a recorrente não tinha direito à redução de base de cálculo, a situação tem que ser considerada como se o imposto fosse devido pelo regime normal de apuração, né? Considerar créditos, considerar débitos e o que restar disso é a recolher ou é saldo credor. Mas aqui, quando a fiscalização calculou o valor devido, ela fez o quê? Ela viu o quanto era devido, o quanto foi recolhido, e ela calculou o remanescente e lançou para débito aqui no auto de infração. Mas, obviamente, se nessa situação não tinha direito ao benefício, como eu mencionei, ela tinha que ter necessariamente considerado os créditos registrados na escrita fiscal, ao qual a recorrente teve que abrir mão porque ela entendia que tinha direito a esse benefício de redução de base de cálculo. Então, são somente essas duas questões. Quanto ao fato gerador de 2007, ele foi mantido, mas a recorrente requer que ele seja mantido pelo valor correto que ela deveria pagar. E uma última questão só a respeito do juros Selic, né? Conforme aí a súmula 10 do TIT, revisada, a recorrente ela vem contestando essa questão dos juros excedentes a Selic desde a sua impugnação, isso constou no recurso também, e pelo que eu tenho acompanhado das decisões, essa é a condição para que se aplique a súmula, e aqui no caso ela está cumprida. Então, são essas as breves razões, a recorrente requer então que seja provido o seu recurso para que sejam consideradas especificamente essas questões subsidiárias que eu aventei, e agradeço a atenção e me coloco à disposição. Muito obrigada, doutora Alessandra, parabenizo pela sustentação. Eu vou passar a palavra para o doutor Rubens, e depois eu passo a palavra para a representação, depois do voto. Tá bom, obrigado, presidente. Eu não estou falando de juros aqui, eu não sei se o período do AIM compreende cobrança de juros superiores a Selic. Se compreender, eu faço um adendo aqui, aplicando súmula 10. Mas eu vou ler o voto aqui, que é curto. Como a doutora Alessandra já adiantou, não há mérito aqui a ser tratado. Esse remanescente foi mantido na Câmara Superior e eles devolveram apenas para que se fizesse análise de 2 pontos subsidiários, que, como a doutora já adiantou, a questão da base de cálculo e dos créditos. Então, eu já vou passar o voto aqui. Então, inicialmente, cabe destacar que, muito embora a presente decisão se restrinja às alegações subsidiárias relativas ao itens 1.36 em sede de recurso ordinário, nos termos determinados pela Câmara Superior, o julgamento do recurso de ofício foi também devolvido nesse caso, o sistema devolve, tá? Por questões formais, e assim informa que o mesmo não será provido nos termos do acordo anterior, porque não é matéria que foi devolvida, então eu vou só apenas repetir o que foi feito antes, mas eu tenho que gravar um voto de recurso de ofício também. Então, eu passo a analisar os 2 pontos do recurso ordinário determinados pela Câmara Superior, quais sejam: o lançamento seria nulo, pois alcança também o serviço de provimento de acesso à internet, que o fisco deveria ter segregado por arbitramento. E o segundo ponto, deveriam ter sido considerados os créditos a que faria jus autuado. Quanto ao primeiro ponto, eu não vejo nulidade pelo fato do fisco não haver considerado por arbitramento valores supostamente cobrados dos clientes a título de provimento à internet. A uma não é normalmente atribuído um valor segregado ao serviço de acesso à internet, quando prestado concomitantemente com o serviço de comunicação propriamente dito. Não obstante, caso o autuado de fato houvesse segregado os valores nas prestações objeto do AIM, atribuindo uma parcela do preço ao SVA e outra ao SCM, SVA é o valor adicionado, SCM é a comunicação,
caberia a ele, então, apresentar elementos aptos a dar certeza e liquidez a seu pleito, e não havendo assim uma base legal para exigir que o fisco arbitre valores sem nenhum critério objetivo, visando reduzir o débito fiscal do autuado. Né? Se o autuado entende que deveria essa segregação, essa quantificação ser feita, caberia a ele fazer e apresentar para uma análise do fisco. Não cabe ao fisco fazer essa iniciativa para ele. Quanto aos créditos do imposto que o mesmo alega ter direito, não existe uma base legal para que o auditor ou esse órgão de julgamento os considere na constituição do crédito tributário. À autoridade fiscal cabe lançar o imposto devido, mas não realizar a compensação com créditos. Atividade esta que compete exclusivamente ao contribuinte, sendo que o artigo 93, inciso 1º da Lei 13.457, dispõe especificamente que não se compreende na competência das delegacias tributárias de julgamento, nem do TIT, as questões relativas a pedidos de compensação ou restituição de tributos e demais receitas. Desta forma, os pedidos do contribuinte aqui analisados são improcedentes. Multas na legislação vigente e eficaz, atualização na súmula 13. Então, eu nego provimento ao recurso de ofício e ao recurso ordinário, mantendo a exigência fiscal referente ao subitem 1.36. Enquanto a presidente ouve os demais colegas, eu vou verificar a questão aqui da súmula 10, se ela é aplicável aí a esse processo, e se for, eu adito aqui o voto e incluo, tá bom? Obrigada, doutor Rubens. Parabenizo pelo voto. Se eu não estou enganada, acho que as operações são de 2012. Acho que eu passei assim, meio rapidamente, não sei se eu estou certa, mas enfim. Representação, primeiro. Mais uma vez, bom dia a todos. O objeto é apenas o item 1.36, que foi o que a Câmara Superior retornou para novo julgamento feito agora. Então, não temos nada a acrescentar, e só a informação realmente, eu acho que é aplicável à nova súmula 10, porque o item 1.36, se eu não me engano, é dezembro de 2007. E sendo assim, é anterior a novembro de 2017, então é aplicável a nova súmula 10. É só isso que eu tenho a acrescentar. Obrigado. Eu peço só, senhora presidente, não para dar um passo no andamento, que eu abro aqui a edição para mim. É verdade, eu não sei onde eu vi 2012 aqui, mas... Pode ter sido a lavratura do AIN, né? Ah, pode ser, que eu dei uma passada de olho. É que eu abri tanta tela que agora eu já não acho mais onde... Deixa eu ver aqui. Acho que é possível fazer edição. Já estou fazendo. Ah, verdade, a lavratura é 2012, é isso mesmo. Origem da representação. Agora eu estou dando provimento parcial. Aparece aí o recurso ordinário? Rubens, para registro? Está aparecendo para você o recurso ordinário? Eu estou aqui na edição ainda. Porque aqui, para mim, aparece só o recurso de ofício. Ah, não, é que precisa Dá provimento. gravar o de ofício e depois abre o ordinário na sequência.
Doutor Rodrigo? Quanto isso? Eu acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado. Obrigada. Doutor Odilo? Também acompanho o voto do relator. Eu também não tenho observação. Não está aparecendo aqui o ordinário, não. E vai ter que tirar o processo. Deixa eu ver se... Doutora Alessandra, eu vou pedir só um minutinho. Jailson, deixa eu pedir um socorro aqui para você. Vamos ver se... Pois não, doutora Isabel? É o seguinte, Jailson, no processo 40.15.560, não aparece, é um recurso de ofício e um recurso ordinário, e não aparece para registro o recurso ordinário. Será que o pessoal do TI consegue resolver para a gente aqui, enquanto a gente passa para os outros julgamentos, ou vai ter que retirar esse processo? Vou consultar só um instante, por gentileza. Obrigada. Doutora Alessandra, eu vou pedir uma gentileza, só para a senhora aguardar um minutinho, a gente passa para o próximo, enquanto isso, porque é uma questão de ordem técnica aqui que a gente não consegue avançar no registro do voto sem que se registre os dois recursos. E aparece apenas aqui na tela o recurso de ofício. Doutora, pode aguardar um minutinho, a gente passa para o próximo processo e... Claro. Claro, presidente. Eu aguardo aqui o tempo que for. Obrigada. Tá, doutor Rubens, vamos fazer isso, então? Vamos passar para o... Isso, a gente vai passar para o próximo. Deixa eu só ver se o próximo é seu também. É que tem o Balestro e tem o doutor Lucas, né? Então é o doutor... É seu ou é do doutor... Espera só um pouquinho, deixa eu fechar tudo aí. É do doutor Odilo. O Balestro é do doutor Odilo, então... é o último da pauta. Tá certo. Então, vamos fazer o seguinte, doutor Rubens, vamos aguardar um pouquinho e aí nós vamos passar para o... Deixa eu tentar voltar. Onde que está aqui? Ok. Então, enquanto o 40.15.560 aguarda uma solução aqui da questão técnica, nós vamos passar para o julgamento do processo 41.15.715, Indústria Eletromecânica Balestro, processo de relatoria do doutor Odilo. É um pedido de retificação de julgado. Está presente o doutor... Cadê o doutor? Perdi. Doutor Lucas. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, doutor Lucas, tudo bem? O doutor Odilo vai fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o senhor, tá bem? Maravilha, combinado, obrigado. Doutor Odilo. Bom dia a todos. Trata-se de pedido de retificação de julgado. O AIM tem apenas uma acusação, crédito indevido, documento inidôneo. O auto foi mantido em primeira instância, foi interposto o recurso ordinário, que foi objeto de 2 diligências, e posteriormente foi proferido o voto pela 12ª Câmara, negando o provimento ao recurso ordinário. E dessa decisão foi interposto o pedido de retificação de julgado. Doutor Lucas, por favor. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres jogadores. Serei muito breve aqui na minha sustentação, apenas a fim de esclarecer as razões, né, que ensejaram esse pedido de retificação de julgado. Como muito bem esclarecido pelo relator, tanto em primeira instância quanto em sede de recurso ordinário, foi negado provimento ao recurso da contribuinte. Eu destaco aqui, inicialmente, no voto do recurso ordinário, em que o relator ele diz que não houve a comprovação da boa-fé, porque a contribuinte ela juntou apenas boletos e pagamentos através de CISPAG, o que não confirma que houve que a empresa, no caso Cormarx Comercial, era realmente a recebedora, a beneficiada dos pagamentos.
Mas acontece, senhora presidente, nobre relator, que além desses comprovantes, que já seriam suficientes para comprovar os pagamentos das operações, a empresa, a Balestra, o contribuinte, ele também juntou declarações, né, são os extratos bancários que comprovam o débito na conta corrente da recorrente, por conseguinte, o pagamento das notas fiscais. Também juntou comprovantes de pagamento emitidos pelo próprio banco do contribuinte, onde constam as declarações que falam que o valor saiu da conta corrente. E, além disso, também juntou comprovantes de recebimento do banco da Carmax, onde confirma que o crédito que é correspondente aos valores da nota fiscal também foi creditado na conta corrente da Carmax. E todas essas provas foram ainda juntadas em sede de recurso ordinário, o que acabou não sendo observado no voto do relator. Na realidade, apenas para esclarecer que, além dos comprovantes do CISPAG e dos boletos, também foram juntadas essas declarações. E o próprio julgador reconhece isso, falando que no voto dele ele diz que foram juntadas petições, foram juntados outros documentos em sede de memoriais, porém ele não fala sobre esses documentos. E aí ele apenas atesta que com os pagamentos do CISPAG e dos boletos, eles poderiam ter sido editados na parte nominal e isso não comprovaria a efetiva operação financeira. Mas creio que, com base nesses comprovantes emitidos pelas próprias instituições financeiras, resta nítido que as operações realmente aconteceram. Além disso, ressalto que foram juntados todos os demais documentos comprobatórios que também atestam a legitimidade das operações. Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Doutor Lucas, agradeço a objetividade da sustentação. Eu devolvo a palavra para o doutor Odilo. Doutor Odilo. O registro do voto, mas está dando um problema. É o primeiro pedido de retificação de julgado meu e está dando um problema na hora de registrar o voto. O que aparece aí, doutor? Eu fiz porque não está em questão o recurso ordinário. Aqui fala, a questão antecedente ao conhecimento? Não, né? Recurso, pedido de retificação de julgado. Tá, não, opções, não conhecido, conhecido, anulação de decisão anterior, conhecido, retorno do processo para cumprimento de julgado, conhecido integralmente, conhecido parcialmente. Acho que seria conhecido parcialmente em relação à Selic. Voto do mérito. Não provido e parcialmente provido. Seria parcialmente provido para cada Selic. Mas ele não aceita, fala, o usuário não julgou quanto ao conhecimento do recurso. Mas aí o senhor está no registro do pedido de retificação de julgado primeiro, porque vai aparecer o recurso ordinário, né? Vai aparecer aqui? Tem que aparecer, porque se o senhor deu parcial provimento, o senhor vai conhecer parcialmente, aliás, vai ter que aparecer o recurso ordinário.
Não, mas o recurso ordinário eu não vou. É só a Selic. Mas aí só tem que mexer no recurso ordinário, Isso. doutor Odilo. Quando o Mesmo senhor dá parcial provimento ou provimento no recurso, no PRJ, abre o recurso ordinário para o senhor corrigir lá o erro que tem que... Então, né? conhecido parcialmente com julgamento de mérito. Isso. E aí o senhor vai lá e mexe na Selic no ordinário. Sim, porque se eu estou conhecendo o pedido de retificação de julgado em relação à taxa Selic, vai impactar no recurso ordinário. Então, seria conhecido parcialmente com julgamento, parcialmente provido. Que eu estou conhecendo o pedido da representação fiscal para fazer a retificação da taxa Selic. É uma solução Agora deu que certo. não é exatamente técnica, mas resolve o problema, né? Já corrige a Selic aí. Não é erro de fato, mas a gente já corrige aqui, né? Mas é uma determinação, a Selic, né, de se aplicar. Bom, já está registrado o voto. Então, como já foi explicado aí na sustentação oral, é apenas uma infração, creditamento indevido. O ato foi mantido, né? Foi interposto recurso ordinário, houve 2 diligências e, posteriormente, a decisão da segunda Câmara pelo não provimento do recurso, tendo sido interposto o pedido de retificação de julgado. Inicialmente, eu faço aí uma referência ao voto, mas eu não vou ler, que depois ele vai ser novamente objeto de discussão. O item 5. Autuado em seu pedido de retificação de julgado, alega que o erro de fato corresponde à falta de percepção da realidade, que levou o julgador a admitir como existente um fato não materializado ou considerar inexistente um fato ocorrido. Isto é, trata-se de análise equivocada da situação fática. Observa o autuado que, nessa oportunidade em que se manifestou nos autos, a corrente apresentou documentos e informações complementares para sanar todas as supostas insuficiências comprobatórias da regularidade das operações autuadas. A autuada destaca em relação ao acordo recorrido, trecho do voto vencedor, que restou assim fundamentado. Esse tribunal, entretanto, adota o entendimento segundo o qual a autuação pode não prevalecer nos casos em que o destinatário comprove a ocorrência das operações e sua boa-fé em relação ao fornecedor considerado idôneo, e é isso que passo a averiguar. A boa-fé do contribuinte, em casos como o que aqui se examina, se estabelece quando há provas da ocorrência das operações com o fornecedor indicado na documentação fiscal, de que o autuado agiu com cautela, que tomou as preocupações que estavam a seu alcance e pagou pela mercadoria ao fornecedor indicado na documentação fiscal. Em relação a pagamentos, todos os pagamentos foram realizados via boleto e CISPAG, sendo que tal modalidade não garante que o beneficiário é de fato a pessoa que consta nos dados do pagamento. O autuado juntou em sede de memoriais várias petições com novas provas de pagamento das mercadorias. Não se discute o fato de que o recorrente pagou pelas mercadorias, não se cogita de que as tem recebido a título de doação. Mas o fato é que não há certeza do real beneficiário desses pagamentos, na medida em que os campos dos boletos são editáveis, e assim não comprova de forma inequívoca que os pagamentos se destinam ao suposto fornecedor. No entendimento da recorrente, referida à análise, estou manifestamente omissa e contraditória, uma vez que, apesar de ter reconhecido que a recorrente juntou novas provas do pagamento das mercadorias, ignorou que tais provas representam a totalidade dos comprovantes, relativos a todas as operações autuadas, conforme se vê as folhas presidência 414 e 517.627. Argumento autuado que, a despeito do injusto óbice gerado ante a criação da regra
até então inexistente, de que a comprovação do pagamento das operações se daria somente com a prestação dos tratos bancários, a recorrente acostou às folhas 1106 e 1422 uma compilação de documentos relacionados com cada nota fiscal, agrupados da seguinte forma: extratos bancários que aprovam o débito na conta corrente, por conseguinte, pagamento das notas, comprovantes de pagamento, declarações emitidas pela instituição financeira da recorrente, testando que a importância dos notas fiscais foi debitada e repassada contra o fornecedor. Comprovantes de recebimento, declarações emitidas pela instituição financeira da Carmar, afirmando o crédito correspondente à importância paga. Observa o autuado que todas as informações atinentes aos pagamentos se encontram nos autos, podendo ser facilmente localizadas, não tendo sido apresentado apenas comprovante CISPAG, como afirmou o julgador em seu voto. Portanto, em controvérsia a comprovação do recolhimento efetuado pela recorrente diretamente a Carmar, havendo que se falar em ausência de certeza do real beneficiário. No entendimento da recorrente, resta cristalina a omissão perpetrada no voto vencedor, na medida que não considerou os pagamentos e esclarecimentos apresentados nos autos. Mesmo ao ponderar que a recorrente juntou em sede memoriais várias petições com novas provas de pagamento das mercadorias, não houve efetiva análise das provas apresentadas, deixando-se de considerar fatos importantes que, por si só, demonstram a boa fé necessária para a validade dos créditos glosados. A autuada face ao erro de fato ocorrido requer acolhido o pedido de retificação de julgado, de modo que o acórdão a corrigir o acordo. De início, entendo que o pedido de retificação não comporta conhecimento. Não restou demonstrado erro de fato ou omissão da decisão proferida pela 12ª Câmara Julgadora que mereça qualquer correção. Aí eu faço uma citação do voto, que também ela foi citada acima pela recorrente. Portanto, em que peço o esforço autuado, o fato é que o acordo atacado manifestou o seu entendimento a respeito dos documentos apresentados pela recorrente, como comprovação de pagamento das operações realizadas. Ocorre que, como destacado pelo ilustre relator, todos os pagamentos foram realizados via boleto CISPAG, sendo que tal modalidade não garante que o beneficiado é, de fato, a pessoa que consta nos dados do pagamento, na medida que os campos do boleto são editáveis e assim não comprovam de forma inequívoca que os pagamentos se destinam ao suposto fornecedor, de modo que não restou configurada a boa-fé pela recorrente. Por esse motivo, entendo que a decisão não merece reparos, inexistindo os erros de fato alegados. O juiz deve apreciar as provas, fundamentando suas razões de decidir, porque, a meu ver, foram plenamente atendidos todos os requisitos legais. Entendo que não há omissão, falta de análise de provas e argumentos que possam colocar em dúvida o quanto que se consignava no acordo. As acusações foram demonstradas, o que ficou absolutamente consignado na decisão atacada. Ao meu ver, o pedido de retificação de julgado sequer deveria ser conhecido. No entanto, considerando a petição recente formulada pela outra representação fiscal, conheço parcialmente o pedido de retificação de julgado para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para limitar os juros ao patamar desse LIC, nos termos da nova redação da súmula 10. Como voto. Doutor Odilo, parabenizo pela análise e pelo voto. Doutor Rodrigo. Parabenizo também o doutor Odilo aí pelo voto. É aquela discussão, né, sobre o cabimento, né, do pedido de retificação de julgado. Realmente, até o doutor Odilo até coloca alguns trechos, né, do voto anterior da 12ª Câmara, em que se demonstra que realmente
ou houve ali o juízo de valor em relação à documentação que foi apresentada. Então, eu concordo com o relator à medida em que no caso, teria sido aí um juízo de valor e não realmente a caracterização de um erro de fato em relação a essa questão documental, voltada para o pagamento. Então, eu acompanho aí o voto do relator, presidente. Obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Doutor Rubens. Parabenizo, doutor Odilo. Eu acompanho o seu voto sem maiores considerações, presidente. Representação. Obrigado, senhora presidente. Nada a acrescentar. Eu também não tenho observações, acompanho o doutor Odilo. Deixa eu ver aqui. Doutor Odilo registrou, então pedido de indicação julgado conhecido parcialmente provido, curso ordinário conhecido parcialmente, com julgamento de mérito, parcialmente provido. Deixa eu só fazer uma consulta aqui com o doutor Rubens. Deixa eu te perguntar uma coisa. O recurso ordinário, agora aqui, o doutor Odilo está conhecendo parcialmente e parcialmente provido. Mas não seria o caso dele seguir o mesmo registro anterior? Quer dizer, se ele foi pela 12ª conhecido integralmente, não seria o caso de conhecido integralmente e parcialmente provido? Eu estou perguntando só por uma questão de andamento aí para fins de registro do sistema, né? Que eu acho que anteriormente, vamos ver como é que ele foi registrado. Quando ele foi julgado lá na 12ª, que eu acho que ele foi conhecido integralmente. Deixa eu ver aqui. É só para não parar em algum lugar, né, Rubens? E aliás, o voto era seu, né? É? O voto era seu. Então, ele está... Olha lá. A senhora sabe, assim, que tecnicamente talvez o mais correto fosse conhecer integralmente, mas em termos de sistema de andamento não faz Vai diferença. fazer diferença? É indiferente. Tá, porque aqui realmente ele foi conhecido integralmente e não provido. Então, se não faz diferença, ok. Então, eu tenho por hábito sempre seguir o que foi feito lá, quando é pedido de indicação de julgado, eu tenho por hábito sempre seguir o que é... Não, tem razão. Tecnicamente seria isso. Mas no caso, assim, pode corrigir, mas corrigindo ou não, a coisa não vai mudar nada. Tá certo. Bom, então, vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 41.15.717, pedido de retificação de julgado, foi parcialmente conhecido e parcialmente provido. Doutor, esse é o resultado. Doutor Lucas, esse é o resultado. Obrigado, senhora presidente. Uma boa sessão a todos, um bom dia. Muito obrigada para o senhor também. Então, encerra o julgamento. Ok, então vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma novidade daquele processo, senão nós vamos passar para o próximo. Espera aí que eu tenho um bocadinho aqui. Eu tenho a impressão que eles não vão conseguir mudar isso agora, não. Um processo pautado em julgamento. Sabe que eu tive um lá na Superior que acabaram resolvendo na hora, né? Então tá. Já tá, mas ele, acho que ele já tinha... Não, olha, não, já resolveram. Tá resolvido. Já. Olha, impressionante. Tá vendo? Agora eu até esqueci aqui o que eu tenho que gravar. Espera um pouquinho, então vamos chamar a doutora Alessandra.
Deixa eu chamar a doutora Alessandra aqui de volta. Oi, presidente. Bom, doutora, resolveu aqui. Que bom. Então, doutor Rubens, só para lembrar, é recurso ordinário conhecido e não provido e ofício conhecido e não provido. Negado provimento aos dois, né? Isso. Não foi parcial quanto a Selic? O recurso ordinário é parcial. Não foi? Doutora, já ia fazer... É verdade aí, doutora, tá vendo? Doutora atenta. É. Vai que volta os juros antigos lá. É. Tem que falar na hora aqui. Pronto. É que tem hora que a gente até esquece, né? Muitos processos, né? É que não, junto o PRJ também, aquela discussão. Sim. Doutora Isabel está sem áudio. Deixa eu só fazer uma observação aqui no finzinho do voto. Deixa eu ver se eu estou com o voto atualizado aqui. Juros reduzidos para Selic. Nego o provimento e dou provimento parcial ao recurso ordinário. Está mencionado aqui no corpo do seu voto a súmula 10? Tá. Desculpe, eu não tinha visto. Bom, então vamos seguir. Bom, então eu já tinha passado pelos colegas, a representação já falou, então podemos... Eu não estou acessando aqui o voto corrigido do relator. Foi indicado a súmula através do pedido do próprio contribuinte, não é isso? Eu só reduzi, eu não citei os pedidos, né? Mas em eles existindo, está tudo certo, né? Okay. A doutora falou que tem pedido no recurso ordinário. Tem pedido no recurso ordinário. Isso Na mesmo. impugnação e no recurso. Então tá ótimo. Tá bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então o processo 40.15.560, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido, e o recurso de ofício foi conhecido e não provido. Esse é o resultado, doutora. Obrigada pela presença. Eu aproveito só com a doutora aqui. Jailson, vou pedir para transmitir os agradecimentos aí ao pessoal do TI por ter solucionado essa questão aqui ainda durante o julgamento para que fosse otimizado aqui os trabalhos. Jailson? Bom, doutora, ele vai ouvir, depois ele responde. Certo, muito Tá bom. Obrigada. Oi, tô aqui. Pronto, Jailson, você chegou a ouvir? Ouvi sim. Então tá bom. Muito obrigada, Perfeito. viu, Jailson? O pessoal do TI também. Muito bom. Obrigada, Ok, presidente. Boa sessão a todos. Obrigada, doutora. Então, vamos lá, encerrar o julgamento. Bom, senhores, agora nós não temos mais inscritos ou presentes para acompanhamento dos julgamentos, podemos seguir aqui a pauta. Então, é o 40.46.784, IIM, papéis e embalagens, processo de relatoria do Dr. Rubens, vista do Dr. Rodrigo. Dr. Rubens já leu o voto na sessão passada, mas se quiser só fazer uma Eu resumo... vou fazer depois... que
doutor Antônio Carlos não estava presente, então eu vou fazer um resumo. Esse caso é o seguinte: o contribuinte vendia para seus clientes, normalmente. Mas aí ele teve uma ideia, ele mesmo constituiu uma empresa fantasma, laranja, uma salinha lá, que ele mesmo alugou e tudo, e constituiu essa empresa, essa inscrição estadual. Então, a partir desse momento, ele vendia para os seus clientes com nota fiscal emitida pela empresa fantasma, tá? Que evidentemente não pagava imposto. E esse autuado emitia nota fiscal simulando saídas para a empresa fantasma com valores muito subfaturados, de forma que ele pagava apenas uma parte do imposto. E então, assim, se houvesse uma auditoria um levantamento fiscal no seu estoque, algo assim, haveria entrada e saída da mercadoria, tá certo? E então, assim, não é que ele resolveu vender sem pagar imposto, não. É um passo além, né? Cria um fantasma, simula a saída para esse fantasma e continua vendendo para os seus clientes, mas com nota fiscal emitida pelo fantasma. E as saídas que ele deu para o fantasma, ele botava o preço lá embaixo, pagava uma quantidade menor de imposto. Um passo além aí nas técnicas da sonegação, né? Sempre um progresso nisso daí, eles são sempre se evoluindo, né? Então, essa é a situação. Obrigada, doutor Rubens. Doutor Rodrigo. Obrigado, presidente. Eu já registrei o voto no sistema, eu vou passar a leitura, porque ele é bastante breve, tá? E eu estou aí corroborando as razões do relator. Eu queria fazer uma ressalva, que eu pedi vista para confrontar esse caso, especialmente com outro caso também, né, da própria recorrente, mas que realmente, vendo o que estava disponibilizado no sistema da Cefaz em relação ao outro caso, né, as decisões, percebe-se que nesse caso, apesar de ter sido até decorrente da mesma fiscalização, o fisco, nesse caso, ele instruiu mais adequadamente, ao meu ver, o processo. Ele trouxe mais elementos para corroborar a infração cometida. Então, eu vou passar a leitura, é muito breve, só para colocar o meu entendimento. Pedir vista dos autos para análise mais aprofundada da questão sob julgamento. Primeiramente, adoto o detalhado relatório elaborado pelo ilustre relator Rubens de Oliveira Neves, a quem rendo minhas homenagens. Pois bem, ao analisar os autos, constato que a primeira planilha elaborada pelo fisco teve por base dados fornecidos pela própria recorrente em meio eletrônico, em atendimento à notificação expedida nos termos da portaria CAT 32 de 96, as folhas 1570 a 1703. A segunda planilha, por sua vez, de igual modo, teve por suporte as notas fiscais eletrônicas emitidas pela própria recorrente e obtidas junto ao banco de dados da Cefaz. Só um parêntese em relação a esse ponto, já há uma diferenciação em relação ao outro caso, em que o fisco ele teria se baseado somente em tabela de preços. Ao contrário da sustentação da recorrente, o AIN, a meu ver, traz os elementos necessários à caracterização da infração. Ora, o auto foi instruído com cópia do procedimento de constatação de nulidade, no qual restou demonstrado que a suposta destinatária nunca existiu. Além disso, para comprovar o ato lesivo, o fisco juntou notas fiscais emitidas pela recorrente com destino para a Embaeco e notas de emissão atribuída mesma para os reais destinatários, sendo que todos os valores estão embasados em documentos, sejam eles notas fiscais da recorrente, documentos de emissão atribuídos ao estabelecimento inexistente, contendo valores efetivamente cobrados dos reais destinatários ou preços fornecidos pela própria autuada. Diante desse cenário,
e adotando os demais fundamentos utilizados pelo ilustre relator, o acompanho para o fim de dar provimento parcial ao recurso ordinário, apenas para que sejam reduzidos os juros aplicados pela fiscalização ao valor calculado pela aplicação da taxa Selic. Esse é meu voto, presidente. Perfeito, doutor Rodrigo, muito obrigada. Doutor Odilo? Acompanho o relator e o voto de vista. Representação? Nada a acrescentar, senhora presidente. Obrigado. Eu também não tenho nada a acrescentar, então, vou encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Muito bem. Então, o processo 40.46.784, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Vamos lá. Encerrar a votação, encerrar o julgamento. Bom, o próximo é o 40.69.706, Alstom Brasil Energia, processo de relatoria do Dr. Rubens. É um pedido de retificação de julgado e não temos presentes para acompanhamento ou realização de sustentação oral. Dr. Rubens, por favor. Obrigado, presidente. Eu vou, apesar de ser um pedido de retificação de julgado, é que a Fazenda alegou 4 erros de fato, então eu vou fazer aqui uma breve explanação, né? Se trata de duas acusações fiscais de falta de pagamento do imposto, tá certo? Uma, se eu não me engano, remessa para depósito, armazém geral, utilizando-se da não incidência, sendo que não eram, né? E o segundo é falta de pagamento por guia de recolhimento especial, em saídas com destino ao estabelecimento para fins de industrialização, decorridos aqueles 180 dias, etc. O AIN foi reduzido em defesa e no julgamento do recurso misto, a Câmara Julgadora negou o provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento ao recurso ordinário. Eu vou aqui fazer uma breve exposição do voto condutor do acordo. Diz o seguinte: resta claro que a autuação se deveu à ausência de solicitação de prorrogação de prazo, como reiterado pelo FR, e não pela ausência de deferimento nos eventuais pedidos apresentados. Tanto é assim que a fiscal, acompanhada pela representação fiscal, entendeu pela improcedência da autuação contra os documentos fiscais X e Y, uma vez que foi respeitado o prazo de 180 dias. Sem adentrar a questão sobre se seria possível alterar a infração relatada para abranger não apenas a falta de pedidos de prorrogação de prazo, mas também a falta de deferimento de eventuais pedidos apresentados, o fato é que não vejo nos autos qualquer indício de que tenha havido indeferimento de algum pedido, mesmo a fiscal atuante tendo se manifestado após a juntada dos últimos pedidos, oportunidade em que poderia ter apresentado eventual indeferimento. E tal se dá porque, na prática, é sabido que muitas delegacias regionais tributárias, inclusive por falta de mão de obra, sequer analisam referidos pedidos, limitando-se a arquivá-los logo após o recebimento. A meu ver, a descrição da infração realizada pela fiscal, que está mais próxima da realidade da DRT, assim como a já mencionada concordância pelo cancelamento da autuação com a apresentação do simples pedido, corrobora esse entendimento. Ressalto que não se trata de afastar a aplicação do artigo 410, mas sim de aplicá-lo nos termos em que é operacionalizado pela Cefaz, sem que resulte na exigência de produção de prova impossível do contribuinte.
Por tais motivos, entendo diferentemente do relator que, consideradas as especificidades do caso, o reconhecimento do pedido de prorrogação de prazo trazido pela contribuinte prescinde da comprovação do seu deferimento, uma vez que, no caso concreto, tal exigência tratar-se de prova impossível. Então, a representação fiscal protocolou um pedido de realização de julgado, onde alega os seguintes erros de fato. O primeiro consiste em admitir existente um fato inexistente, pois data vênia não há qualquer prova nos autos indicando que, na prática, é sabido que muitas delegacias, inclusive por falta de mão de obra, não analisam aqueles pedidos de prorrogação. O segundo erro de fato consiste em admitir existente um fato inexistente, que não há prova nos autos indicando quaisquer termos em que é operacionalizado pela Secretaria da Fazenda. O terceiro erro de fato houve afastamento do determinado no artigo 410 do RICNES, porquanto o artigo 410 se sujeita à interpretação nos termos delimitados do 111 do CTN. E o último e quarto erro de fato entendeu que a referida e necessária autorização seria prova impossível. Das provas contidas nos autos, não há qualquer documento que indique essa suposta impossibilidade. Bom, senhores, em resumo, eu não vejo nenhum erro de fato aqui, né? A Fazenda contesta a fundamentação, né, do relator. Ele pode até ter se fundamentado em fatos que não estão comprovados no processo. Mas isso não é erro de fato, né? Isso pode ser um julgamento que não está fundamentado em provas. Mas não quer dizer que isso que ele está dizendo é um fato que não existe, tá? Que ele disse que existe uma coisa no processo que não existe. Ou ele falou que não existe uma prova, um determinado fato no processo e a situação material está lá, né? Então, a FESP questiona o entendimento, né, do juiz. Ele fala que a FESP exige que existe um deferimento, e ele sabe que esse deferimento ele não é deferimento do pedido de prorrogação, e ele sabe que isso não é feito na delegacia, que isso não acontece lá. Ele sabe como é que acontecem as coisas na DRT. Então, ele fala, olha, isso aqui na prática não existe, né? Isso não acontece assim, essa prova ela não é possível de ser produzida, etc. Então, é um entendimento do relator e pode ser confrontado? Pode, mas dizer que é um erro de fato, né? Aí eu acho que extrapola um pouco o que seria o erro de fato, né? Então, eu concluo que não existe erro de fato, né? Que trata-se de um livre entendimento do julgador em face do contexto fático e probatório do processo, e se a parte entende que não há provas dessas afirmações, isso não tem a ver com erro de fato, pois o juiz em momento algum afirmou que essas afirmações dele estavam calcadas em prova do processo. E em relação também à interpretação da norma do artigo 410 do RICNES, né? Quer dizer, uma interpretação diferente do que entende uma das partes não pode se considerar também um erro de fato. É uma divergência na interpretação da legislação tributária, né? Isso é assunto de recurso especial, que uniformiza a jurisprudência do tribunal. Mas, por exemplo, se uma pessoa interpreta a lei de forma diferente daquilo que você entende, você pode dizer que aquilo é um erro de fato, né? Como o seu entendimento é um fato e o entendimento contrário àquilo é um erro de fato. Não há como aceitar uma proposta dessa, né? Então, eu analiso assim por mas em suma é isso que eu estou dizendo. E eu digo assim que o erro de fato, que se refere ao artigo 485(9) do CPC, não consiste em erro de valoração da interpretação sobre a substância ou relevância de um fato, mas, na verdade, consiste em falsa percepção dos sentidos. De tal sorte, o juiz supõe a existência de um fato inexistente ou vice-versa, e que a inconformidade da parte com a interpretação dada aos fatos e com a apreciação da prova produzida nos autos não é suficiente
para a rescisão do julgado com base no 485.9 do CPC. Então, eu concluo expondo que a FESP manifesta seu desacordo com os fundamentos apontados pelo voto condutor do acordo em exame, mas em nenhum momento aponta um erro de fato concreto a viabilizar o processamento do apelo interno. Então, eu deixo de conhecer do pedido de retificação do julgado a forma que eu voto, senhores. Doutor Rubens, parabenizo pela análise. Essas questões de pedido de retificação de julgado, elas sempre esbarram no que efetivamente é um erro de fato e o que é analisado nos processos. Mas, enfim, antes de passar a palavra para os demais, eu vou passar a palavra à representação. Muito obrigado, senhora presidente. Eu queria começar parabenizando o ilustre relator pelo voto apresentado, mas reafirmar as razões pelas quais esta representação fiscal interpôs esse PRJ, esse pedido de retificação de julgado. Ocorre que, veja que no pedido, a finalidade do pedido é somente a retificação da decisão pela exclusão dos itens 6, 7, 9 e 10 dessa mesma decisão que estão reproduzidos no voto do relator. Para que, retirando isso, essa decisão retrate apenas a realidade suportada e revelada nas provas constantes no processo. O que ocorre esse acórdão, ele acaba trazendo inovações na interpretação dos fatos submetidos a julgamento. Por que afirmamos isso? Porque tem uma série de afirmações nesses itens de 6 a 10 da decisão que simplesmente não constam nos autos, né? Então, em lugar nenhum dos autos, e aí, quando eu digo assim, lugar nenhum, nenhuma das partes alega isso que foi trazido no julgamento, que está sendo desafiado, de que as DRTs não têm pessoas e, por isso, arquiva simplesmente esses pedidos feitos pelos contribuintes dessa natureza, né? E que eu vou ler aqui os itens que vai ficar mais fácil para eu expor. O item 6 já foi lido, vocês me desculpem, eu vou repetir, mas esse é o foco aqui, né? Então eu vou me permitir repetir o que já foi lido pelo relator. No item 6 da decisão, diz: sem adentrar a questão sobre se seria possível alterar a infração relatada para abranger não apenas a falta do pedido de prorrogação de prazo, mas também a falta de deferimento de eventuais pedidos apresentados, fato é que não vejo nos autos qualquer indício de que tenha havido indeferimento de algum pedido. Item 7. E tal se dá porque, na prática, é sabido que muitas delegacias regionais tributárias, inclusive por falta de mão de obra, sequer analisam referidos pedidos, limitando-se a arquivá-los logo após o recebimento. Aí nos parece que ele fundamenta em algo que não está nos autos, né? Ainda que isso eventualmente fosse verdade, isso teria que ser traduzido nos autos para constar da decisão como um dos motivos para convencimento do julgador, do juiz. Continua o acórdão desafiado. A meu ver, a descrição da infração realizada pelo AFR autuante, que está mais próxima da realidade da DRT, assim como a já mencionada concordância pelo cancelamento da autuação com a apresentação do simples pedido, corrobora esse entendimento. E ressalte-se que não se trata de afastar a aplicação do artigo 410, mas sim de aplicá-lo nos termos em que é operacionalizado pela Secretaria da Fazenda, sem que resulte na exigência de produção de prova impossível por parte do contribuinte. Essa questão da forma da operacionalização do artigo 410 pela Secretaria da Fazenda também é uma ilação, isso não está nos autos, né? E é sim possível
a produção de prova, ela não é uma prova impossível, porque bastaria o contribuinte pedir vistas nesses processos, nesses pedidos de prorrogação de prazo, né, em que há pedidos de prorrogação de prazo. Então, não é uma prova impossível, né? Por fim, por tais motivos, entendo, diferentemente do relator, que, consideradas as especificidades do caso, o reconhecimento do pedido de prorrogação de prazo trazido pelo contribuinte prescinde da comprovação dos diligência tratar-se-ia de prova impossível. Veja que o item 10, ele faz um fecho no raciocínio desenvolvido naquela decisão, apoiando-se justamente em fatos que não estão nos autos. Essa é a questão que nós nos batemos, e é isso que gostaríamos de ver debatido e acatado por esta Câmara. É isso, senhores. Muito obrigado. Agradeço a representação. Passo a palavra para o doutor Rodrigo. Doutora Isabel, Oi. Sim, poderia pois um não. rápido comentário aqui? Claro. Com relação ao que foi exposto pela representação fiscal, eu não discuto assim, se a decisão é acertada ou não, né? Ela pode não ser acertada, ela pode ser extrapetita, isso tudo pode estar acontecendo, né? Mas em relação realmente estritamente à noção, né, do erro de fato, eu não, entendo que não ocorreu, que não impede assim, que haja um recurso em que todas essas alegações sejam colocadas de forma assim, olha, ele julgou de acordo com não existe essas provas no processo, ele está concluindo e ninguém alegou isso, pode ser, né? Não digo que não, só digo que não entendo que isso seja erro de fato, e por esse motivo que eu votei dessa forma. Perfeito, doutor Rubens. Doutor Rodrigo? Eu considero muito pertinentes os dois posicionamentos, tanto do Dr. Rubens como do Dr. Antônio também. Eu acredito que eu tenho uma dificuldade particular em encarar ainda um PRJ como, por analogia, uns embargos de declaração, né, do judicial, né? Eu acredito que as duas partes, tanto o fisco como o contribuinte, têm lançado mão desse expediente muitas vezes para atacar, para manifestar meros inconformismos, que seria realmente viável por meio do recurso adequado, né? E também ou inconformismo, ou também para suprir eventual omissão ou contradição, né? Ou obscuridade, que seria o caso típico dos embargos de declaração, né? Então, nesse caso, eu entendo que, apesar de aparentemente me parecer que a decisão ela é com a devida vênia, até em certos pontos frágil, eu acredito, no meu entendimento, o remédio cabível aí seria pelo recurso adequado, especial, no caso, até o contribuinte ou a fazenda, no caso, né, no presente caso, poderia até sustentar até uma nulidade, alguma coisa voltada para isso, né? Então, no meu entendimento, é caso de não conhecimento também do PRJ, eu acompanho o ilustre relator. Obrigado. Perfeito, doutor Rodrigo. Doutor Odilo? Eu também acompanho o voto do relator, muito bem fundamentado, e as questões levantadas, se for o caso, teriam que se utilizar do recurso adequado. Perfeito, doutor Odilo. Bom, nesse passo eu não tenho outros acréscimos, o doutor Rodrigo já definiu bem, doutor Odilo também. Então, eu vou encerrar debates. Verificando o quórum.
Iniciando a votação. Então, o processo 40.69706, o pedido de retificação de julgado não foi conhecido. Esse é o resultado. Encerrar a votação. Encerrar o julgamento. Muito bem. Então, terminamos a pauta de hoje, todos os processos julgados. Mais uma vez agradeço a gentileza, empenho de todos. Doutor Rodrigo, que está conosco, também agradeço mais uma vez e vou pedir para o Jailson encerrar a sessão de julgamento do dia 17 de fevereiro de 2023.